Terminais de contêineres estão perto do limite operacional no Brasil. Uma associação que reúne as maiores empresas do segmento revelou que a fase crítica será alcançada ainda em 2023. O maior caso, aliás, o pior caso, está no Porto de Santos, o principal do país, que já estaria sobrecarregado há 3 anos. Um enorme prejuízo logístico para as companhias, já que o tempo de espera de um navio atracar chega a 18 horas, quando deveria ser de 8 horas em média. Vamos ter uma maior dimensão deste problema nesta conversa com Leandro Carelli Barreto, sócio da Solve Shipping. Boa noite, seja muito bem-vindo. Boa noite, Fábio. Um prazer estar aqui falando com você e os seus telespectadores aqui na Band News. Satisfação é nossa. Leandro Carelli, olha, eu fiquei realmente espantado quando eu soube do tamanho, né, vamos dizer assim, do problema, e que, tamanho eu digo até por causa dos navios, né? Tem navios gigantescos ali à espera de chegar mais próximo do porto, e aí depois tem um outro problema, que são imensos contêineres que devem ser guardados e não tem mais lugar, né? Parece que nesse Porto de Santos realmente há uma situação que já beirou, já passou do limite, né? Sim, Fábio, é verdade, os navios estão crescendo de tamanho ano a ano, né? Na esteira aí da busca por eficiência, por economia de escala, por redução de custo unitário de transporte, né? Então, os navios já cresceram muito, eu diria, aí nos últimos anos. Há 10 anos atrás, o maior navio em operação aqui na costa tinha cerca de 6.000 TEUs de capacidade. Hoje, para você ter uma ideia, os maiores navios que operam na costa brasileira são navios de 12.000 TEUs, né? Mas os maiores navios do mundo são navios de 24.000 TEUs, e esses sem chance da gente ver por aqui tão cedo, né? O que a gente está realmente precisando que primeiro que esses de 12.000 TEUs já não tem, já tem várias limitações para entrar nos portos brasileiros, sobretudo Santos. Então, primeiro de tudo, seria interessante a gente, o Brasil, poder oferecer condições para que esses navios que já estão na costa possam operar a full capacity, para depois, num segundo tempo, né, num segundo momento, a gente pensar aí em adequar os nossos portos para receber a próxima classe de navios, que são os navios de 13, 14, 15 mil TEUs, que devem vir à nossa costa nos próximos anos, né? Nos próximos 2, 3 anos, a gente deve começar a ver esses navios por aqui. Pois é. Se tiver, perdão, Fábio, se tiver condições, né? Se tiver calado, se tiver bacia de evolução, se tiver acesso terrestre, se tiver capacidade nos terminais, se tiver produtividade, né? Do contrário, vai ser difícil a gente receber esses próximos navios aí. Eu fico recordando também que houve tanto problema no sistema do Siscomex, né, que é aquele sistema do comércio exterior, que o navio para atracar precisa, né, dessas notas e tudo, que são emitidas através desse sistema, e com tantos contêineres. Eu estou só pensando no Porto de Santos, já que ele é o maior, e já toda essa fila, essa demanda à espera de solução, é possível que também tenhamos que esperar muito tempo para que possa ter vamos dizer assim, uma solução, né, rápida, viável. Eu acho que é quase impossível. Fábio, eu estou nesse setor há 20 anos. E há 20 anos eu escuto que o Porto de Santos vai ter 15, 16, 17 metros de calado, e hoje a gente está a 13,5 metros, né? Você comentou na sua introdução que o navio está levando 18 horas para atracar. Muito dessa demora na atracação é porque o navio chega
a maré está baixa, ele não consegue entrar, ele precisa esperar a maré alta para que ele ganhe mais 1 metro de calado e consiga entrar no porto a 14,5 metros, né? Só para você ter uma ideia, esses navios precisariam de 16 metros de calado. E cada metro a menos, né? Cada metro de restrição de calado significa aí algo em torno de 800 containers não embarcados, né? Isso é um crime com o comércio exterior brasileiro, né? Porque são 800 clientes que poderiam estar levando as suas mercadorias lá para a Europa, para os Estados Unidos ou para a Ásia, a um frete mais competitivo, e que acaba isso não ocorrendo porque o armador tem que sair com menos container, então aquele custo da ineficiência, né, dos containers não embarcados acaba sendo rateado por quem tá embarcando a carga. Então, a gente está, de novo, falando aí do nosso glorioso custo Brasil, né? Pois é, e Leandro, isso também é um encarecimento do frete, já que ele fica lá aguardando o despacho, né? Exato, para você ter uma ideia, o aluguel de um navio desse custa aí algo em torno de 30, 40 mil dólares, até 50 mil dólares por dia, né? Então, se ele fica ali um dia aguardando a atracação, é como se você estivesse rasgando 50 mil dólares, né? Então, alguém paga essa conta, né? Isso, de alguma forma, precisa ser repassado para o frete. Afinal de contas, os armadores, assim como os exportadores, são empresas que têm os seus donos, têm os seus acionistas, né? E também precisam gerar lucros, né? Não é uma instituição de caridade, né? É verdade. E, Leandro, solução, vamos dizer assim, planejamento estratégico. Já houve uma resposta? Porque se a gente perguntar, talvez, para quem controle esses portos, a situação não é tão crítica, né? Talvez a resposta seja de que tudo está sob controle. Mas, mesmo que esteja, na visão de alguns, como é que poderíamos, então, melhorar para que o escoamento seja mais rápido, mais fácil, mais barato? Olha, Fábio, essa pergunta é uma pergunta muito boa e pertinente e na minha opinião, eu acredito que a infraestrutura brasileira, de uma forma geral, não só os portos, precisa começar a ser tratada como uma política de Estado e não uma política de governo. Porque o que a gente viu nesse setor nos últimos anos foi entra governo, sai governo, planos muitas vezes bastante desejados e sonhados e necessários que mudam a cada troca de governo. E daí a gente volta para a estaca zero. O fato é o seguinte, Fábio, a gente nesses últimos anos, né, a navegação ela foi se adequando às limitações brasileiras, né? Mas tem uma questão, um fato novo aí, né? Que se chama descarbonização. Esse setor representa 3% das emissões de carbono, né? E está muito, é o equivalente a um país como o Japão, tá? Mas está muito seriamente engajado na descarbonização do transporte marítimo. E para que isso aconteça, os navios estão crescendo de tamanho, né? Então, se a gente já está sofrendo todos esses gargalos, se a gente, né, com os navios, com o crescimento dos navios dos últimos anos, a tendência é piorar para os próximos anos. Então, o Brasil não tem mais tempo para ficar trocando de plano, de planejamento, né, para esse setor a cada mudança de governo. A gente precisa transformar isso numa política séria de Estado e que, num planejamento de longo prazo, correndo o risco de perder o bonde da história, de não ser capaz de receber esses navios.
Os navios atuais de 8 a 12 mil estão deixando de existir, vão deixar de existir, não estão sendo encomendados há já 10 anos, vão atingir a sua expectativa máxima de vida aí nos próximos 5 ou 10 anos, os que estão em operação. Então, o Brasil tem esses 5 ou 10 anos para se preparar para a próxima classe de navio. Do contrário, a gente corre um sério risco do navio grande não entrar aqui. E daí, o que vai acontecer? A gente vai ter que operar com navios pequenos, navios de até 8 mil teus, né, que vão até um porto concentrador no Caribe ou até um porto concentrador no Mediterrâneo e de lá espalha a carga para todo mundo. Qual o problema disso? Você aumenta transit time, né, o tempo de viagem, você aumenta custo e você inviabiliza praticamente, vamos dizer, a manga lá do Nordeste, né, que está começando a embarcar agora. Essa manga ela é colhida baseado na previsão de atracação do navio, ela é colhida 2, 3 dias antes da atracação do navio, para daí ela ter o maior tempo possível de prateleira lá na Europa, né? Se você coloca um transbordo no meio do caminho, né, a carga tem que mudar de um navio pequeno para um navio maior, você inviabiliza não só a manga, mas as frutas em geral, a maçã lá de Santa Catarina, a uva lá do Vale do São Francisco, o limão aqui do estado de São Paulo, as flores lá de Olambra, uma série de setores que vão ser prejudicados. Então, eu acho que passou da hora, né, da gente ficar planejando. A gente tem que partir para a execução. E lembrando que 80% do comércio internacional é pelo transporte marítimo também, né? E a vida útil de um navio pode chegar até 25 anos, né? Se eu não me engano, se na minha pesquisa não li errado, mas é bastante tempo. É necessário que a gente pense logo numa solução e no combustível verde também para o setor marítimo. Leandro, muito agradecido, espero voltar a falar sobre esse assunto, mas com boas notícias, né? Mas agradecido por trazer informações importantes deste setor. Muito obrigado, Fábio. Conte com a gente, estamos sempre às ordens. Com certeza, uma boa noite. Boa noite.